Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no nosso canal que tem como principal foco produzir conteúdos voltados para a área do planejamento sucessório. O meu nome é Carlos Borelli, sou advogado especialista em planejamento sucessório e direito tributário. No vídeo de hoje nós vamos tratar de uma ferramenta também importantíssima para os operadores do direito que atuam nessa área, que é o inventário. Mas antes de nós entrarmos no conteúdo propriamente dito, eu peço que vocês deixem o seu like, que vocês se inscrevam no nosso canal, para que o canal possa crescer, e também para que vocês deixem comentários, ok? Então vamos lá, inventário. O inventário é uma das ferramentas muito útil do planejamento sucessório, mas que infelizmente tem sido muito demonizada por alguns profissionais. Tem se falado muito que o inventário é um instituto que vai trazer a ruína financeira das famílias, e isso não é verdade. O inventário, quando muito bem executado, é uma ferramenta extraordinária. Existe, aliás, algumas situações em que não cabe outro tipo de ferramenta, como, por exemplo, o uso das estruturas societárias, que comumente nós chamamos de holding. A holding familiar, ela é um instrumento para todas as famílias? Com certeza não. Não são todas as famílias que podem utilizar essa ferramenta. Existem algumas situações em que a sucessão natural é a única ferramenta cabível. Por exemplo, uma pessoa que tem um único imóvel e tem um único herdeiro, por que você vai constituir uma holding familiar? A menos que esse imóvel seja vultuoso e que traga um rendimento de locação considerável. Aí tudo bem, mas se for um imóvel comum, não tem sentido você criar uma holding. O mais certo é esperar a sucessão natural através do inventário. Então vamos lá. O que é um inventário? O inventário é um procedimento jurídico que pode ser judicial ou extrajudicial e que ocorre após o falecimento de uma pessoa, com o objetivo de identificar, avaliar e distribuir os bens, direitos e dívidas deixada pelo falecido entre os seus herdeiros e legatários. Esse procedimento é essencial para a transferência legal do patrimônio do falecido para os seus sucessores. Então, pela sucessão natural, o inventário é um procedimento que ele pode ser judicial nos casos previstos pelo Código Civil ou extrajudicial também nos casos previstos pelo Código Civil. Então, é um procedimento pelo qual se faz o levantamento dos bens deixados pelo falecido e quais são os seus herdeiros. Também, se o falecido deixou um testamento, é preciso investigar quais são os bens que envolvem o testamento e quem são os seus legatários. Legatário é aquela pessoa que vai receber um bem em testamento. E quais são as finalidades do inventário? É a de identificação dos bens, ou seja, catalogar todos os bens móveis e imóveis, direitos e dívidas deixados pelo falecido. No vídeo anterior, quando nós tratamos da doação, do Instituto Doação, como uma das ferramentas do planejamento sucessório, eu fiz uma explanação rápida sobre patrimônio. O patrimônio, mais uma vez repetindo, é um conjunto de bens, direitos e obrigações que uma pessoa deixa para os seus herdeiros ou legatários. É um conjunto de bens, direitos e obrigações que uma pessoa deixa para os seus herdeiros. Por isso é que o texto aqui fala que é preciso catalogar todos os bens, sejam eles móveis ou imóveis, direitos e dívidas deixadas pelo falecido. Uma outra finalidade é o de avaliação dos bens. Isso significa determinar o valor de mercado dos bens para fins de partilha e cálculos de impostos, como, por exemplo, o ITCMD, que é um imposto de transmissão, causa-mortes e doações. Então, esse imposto ele vai incidir quando existe o falecimento de uma pessoa que deixa patrimônio ou em vida, quando uma pessoa faz uma doação para uma outra pessoa, também incide esse imposto. Outra finalidade é a distribuição dos bens. Significa dividir o patrimônio de acordo com a legislação vigente ou conforme disposto em testamento. E qual é a diferença entre inventário e espólio? As pessoas comumente acham que inventário e espólio é a mesma coisa, e não é. O inventário é a descrição detalhada do patrimônio do autor da herança, expressão que identifica também sobre o aspecto dinâmico, o procedimento administrativo ou judicial tendente à partilha, prevista nos artigos 610 a 646 do Código de Processo Civil de 2015. O espólio é simplesmente a massa patrimonial com capacidade processual. Isso significa dizer
que todas as ações contra o espólio ou todas as ações judiciais em que o espólio for o autor, isso significa dizer, por exemplo, que todas as ações judiciais contra esse acervo patrimonial, ela é dirigida contra o espólio. E quais são os tipos de inventário? O Código Civil prevê o inventário judicial e o inventário extrajudicial. O judicial é realizado através do processo judicial, geralmente utilizado quando há litígios entre os herdeiros ou herdeiros menor de idade, ao passo que o extrajudicial é feito em cartório de maneira mais rápida e simples, quando há consenso entre os herdeiros e todos são maiores e capazes. Então a legislação prevê esses dois tipos. E quais são as etapas do inventário judicial? Primeiro, nós temos aqui a abertura do inventário, que é a solicitação feita por um dos herdeiros ou interessados, geralmente no prazo de 60 dias após o falecimento. Alguns estados estipulam multa na demora pelos herdeiros de deflagrarem a ação de inventário, mas geralmente não se leva muito a cabo a aplicação dessa multa. Segundo, é a nomeação do inventariante. O que significa a nomeação do inventariante? É a pessoa responsável por administrar o patrimônio até a conclusão do inventário. Ou seja, o Código Civil traz uma relação das pessoas que podem ser nomeadas como inventariante. Qual é a função dessa pessoa? É administrar todo o espólio, é administrar o patrimônio até que se chegue na etapa final, que é a partilha dos bens, ou seja, é a divisão dos bens. Enquanto não houver a divisão dos bens, quem vai administrar o patrimônio, ou seja, quem responderá pelo espólio, é o inventariante. A outra etapa é o levantamento e avaliação dos bens. Isso significa a catalogação e avaliação de todos os bens e dívidas. O que significa? Nessa etapa é o momento pelo qual serão relacionados todos os bens deixados pelo falecido, bens móveis, bens imóveis, aplicações, seguro de vida, etc. E nessa etapa, então, é o momento em que se dá valores para todos os bens deixados por falecido, inclusive até para a base de cálculo do ITCMD. A outra etapa do inventário é o levantamento e avaliação dos bens. É onde se dá a catalogação e avaliação de todos os bens e dívidas. Isso significa dizer que nessa fase, após feito o levantamento de todos os bens, calcula-se o valor correspondente a cada um deles. A próxima etapa é o pagamento do imposto. Significa dizer que é o cálculo e pagamento do ITCMD, que é o imposto de transmissão, causa-mortes e doações. Então, a partir do momento que se abre o inventário, judicialmente ou extrajudicialmente, nomeia-se o inventariante, verifica-se quem são os herdeiros e qual é o patrimônio deixado pelo falecido. Após isso, então, cataloga-se os bens, dá-se um valor para cada bem e esse valor servirá de base de cálculo para o ITCMD. E, por fim, haverá, por parte do juiz ou por parte do cartório, a homologação e registro, que é a homologação judicial ou cartorial da partilha e registro de transferência dos bens. Mas uma pergunta que se faz: o planejamento sucessório eliminará o inventário? O planejamento sucessório não elimina completamente a necessidade do inventário, mas reduz substancialmente a complexidade, os custos e o tempo envolvidos. Ele pode facilitar a transferência de bens, evitar disputas e garantir que os desejos do falecido sejam respeitados. No entanto, alguns ativos ou circunstâncias podem ainda requerer um inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Assim, um bom planejamento sucessório é essencial para minimizar os desafios de inventários, mas não necessariamente para eliminá-lo. Mas, conforme já falamos anteriormente, quais são os casos em que o uso do inventário é inevitável? O inventário é inevitável quando há uma ausência do planejamento sucessório, falta de testamento ou planejamento formal. Se a pessoa falecida não deixou um testamento ou não fez nenhum planejamento sucessório formal, será necessário abrir um inventário para a distribuição dos bens de acordo com a legislação vigente. Então, se não há um planejamento em vida antecipado, o inventário ele é inevitável. Bens não planejados são os ativos que não foram incluídos no planejamento sucessório e que permanecem em nome do falecido precisarão ser inventariados. Outra situação são dos bens adquiridos recentemente. Bens adquiridos próximo ao falecimento e que não foram incluídos no planejamento sucessório
deverão necessariamente que passar pelo rito do inventário. Conflito entre herdeiros. Esse é um ponto altamente sensível e que precisa ser analisado. Quando que ocorre disputas e desacordo entre os herdeiros? Quando há desacordos significativos entre os herdeiros sobre a distribuição dos bens, o inventário judicial se torna necessário para resolver os conflitos de maneira formal e legal. E agora, como que fica a situação em que nas famílias existem herdeiros menores ou incapazes? É o que nós vamos ver na sequência. Quando nas famílias existem esses herdeiros menores e incapazes, o caminho é a tutela ou a curatela. Se houver herdeiros menores de idade ou incapazes, a lei exige a supervisão judicial para proteger os interesses desses herdeiros, tornando o inventário judicial necessário. Então, havendo a existência de herdeiros menores ou incapazes, o grande objetivo da lei era protegê-los. É por isso que o inventário é imprescindível, para que haja um controle judicial na proteção desses herdeiros. Chegamos então, pessoal, ao final desse vídeo. Mais uma vez eu peço gentilmente que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês deixem o seu like, para que a ferramenta entenda que esse vídeo é relevante e possa levar esse conteúdo para mais pessoas. Também eu peço para que vocês deixem seus comentários aqui e sugestões de mais vídeos. Obrigado e até a próxima.